E aí, pessoal? Há cerca de uns 60 dias, eu fiz um conteúdo aqui no YouTube falando sobre Romildo Bolzan e a forma muito particular que o presidente Romildo Bolzan havia colocado o Grêmio nos trilhos e encaminhado o clube para uma das principais e mais elogiadas gestões de futebol de todos os tempos no Grêmio e também, por que não, no futebol brasileiro. Romildo Bolzan foi muito cirúrgico ao tratar algumas questões. A primeira delas, em falar em austeridade. Vocês lembram bem? Exatamente 60 dias atrás eu estava falando sobre isso. E o que nós podemos fazer e como a gente pode analisar a forma que Romildo tem questionado e gestionado as questões neste momento de pandemia. Nós estamos já desde o dia 15 de março enfrentando uma nova lógica, uma nova realidade, e em cima dessa situação nós precisamos pegar alguns pontos e entender aonde isso vai chegar. O presidente Romildo se manifesta, e as lives estão aí espalhadas por todos os cantos, dizendo sempre a mesma situação. Estamos vivendo o pior momento da história. Estamos vivendo uma situação que nunca vivemos. Estamos precisando encarar de forma diferente. E aí a gente chama exatamente ao que nós vivemos, claro que com uma realidade completamente diferente, mas que nós vivemos lá em 2015, que vem a ser o quê? Vem a ser uma forma de tratar as questões financeiras à frente das questões do ponto de vista esportivo e de resultado. Antes de ganhar é preciso pagar as contas antes de vencer. Num conteúdo há pouco eu falei e reclamei muito da posição dos jogadores, do posicionamento dos atletas com relação a essa pandemia e como eles estavam tratando. E eu quero dar mais ênfase nesse momento para como que as situações vão se encaminhar. Porque nós sabemos que um clube de futebol, e o Grêmio se organizou para isso, gasta muito. O Grêmio se fala numa folha na casa de 13 milhões de reais, mais ou menos. Só que se fala nisso dentro de uma realidade de receita, onde principalmente direito de TV e venda de jogadores colocam nos cofres muito dinheiro. E em cima dessa realidade a gente acaba criando possibilidades de pagar e remunerar muito bem os seus jogadores. É assim a lógica. Por exemplo, em direito de TV se fala em 150 milhões ano. 150 milhões ano só em direito de transmissão. E aí a gente pega um exemplo muito legal da gente falar nesse momento. 40% do direito de transmissão do Campeonato Brasileiro é pago via Premier, né, o pay-per-view. Pay-per-view, e essa informação, perdeu 40% dos seus clientes no período da pandemia. Em 3 meses, 400 mil clientes deixaram de assinar o canal. O Grêmio deve ter ali perto de 8%, entre 8% e 10% disso. Ou seja, olha o tamanho do prejuízo que isso vai gerar diretamente, porque esse dinheiro é direto com o número de assinantes. Olha o tamanho disso, olha o que isso vai representar. Então só nesse ponto a gente já começa a entender. Depois disso a gente chega no mercado. Por exemplo, o Reino Unido, para vocês terem uma ideia, e aí falando de economia, fala que nesses 2 últimos meses a economia caiu como se tivesse 20 anos, como se tivesse voltado 20 anos. Em 2 meses, a economia do Reino Unido diminuiu como se tivesse 20 anos atrás. 20 anos atrás. E isso naturalmente se reflete no mercado do futebol. Então, quando a gente fala em venda de jogador, por exemplo, no mercado inglês, nós estamos falando de uma situação que caiu 20 anos atrás. Quanto custava um jogador há 20 anos atrás? Vocês lembram? Não custava 50 milhões de euros. Não custava. Então, dentro dessa linha, dentro dessa realidade, nós precisamos colocar e entender que tudo mudou. Toda a realidade mudou. Tudo é diferente. Neste momento, o que nós estamos vendo é uma situação diferente do que nós estamos acostumados. E aí, pegando apenas esses 2 pontos, que é direito de TV e venda de jogador, nós compreendemos que essa folha do Grêmio de 13 milhões vai ter que baixar para 7. Rapidamente, sem olhar para o lado, vai ter que baixar para 7. E como fazer isso? Ou esperando rescindir os contratos, ou mudando o status de como as coisas vão funcionar. Nós falamos muito na crítica a baixar os salários, que os jogadores não se posicionaram,
a gente aguarda um posicionamento, inclusive, mas nesse momento a gente tem que saber que o Grêmio só pode sair dessa situação se fizer uma lógica de redução importante, porque o status do futebol mudou. O status do futebol não voltará a ser o que era. E em cima dessa realidade, dessa nova realidade, nós podemos fazer uma avaliação muito crítica de como as coisas estão funcionando e de como elas vão funcionar a partir de agora. Me parece que o quadro social pode perder, mas não vai perder tanto. Me parece que as questões envolvendo publicidade também não vão perder tanto. Mas os pontos que engrandecem a capacidade de faturamento, que são direito de TV e também a questão envolvendo venda de jogador, essa é definitiva. Então, o que a gente pode supor? Que Romildo precisará voltar a ser Romildo mais uma vez. Precisará voltar a ser aquele jogador lá no início aquele dirigente lá no início do processo que transformou a austeridade em gestão e transformou a gestão em título dentro desse processo. Me parece que é essa a realidade, é assim que funciona e é isso que a gente espera deste momento, esse momento do Grêmio, que naturalmente, se a gente quiser colocar ele também no contexto do futebol, a gente pode fazer. Vocês não acham? Romildo, sendo Romildo, aquele Romildo lá de 2015, é o que vai tirar o Grêmio e o que pode transformar o Grêmio mais uma vez tomando o primeiro passo, o clube que vai sair na frente dos outros. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.